Olá, minhas amigas, meus amigos, que o Mestre Jesus nos envolva com a sua paz. Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos o Evangelho de Jesus. E vamos, neste momento, eu convido a todos, buscar fortalecer a nossa conexão com o Mestre, com os Espíritos amigos, com os nossos guias pessoais, os nossos anjos da guarda, para que assim estejamos mais receptivos e colaborativos com as orientações do Mestre. E vamos então fazer a prece mais bela, mais singela que a humanidade conhece, que é a prece do Pai Nosso, como o Mestre Jesus nos ensinou, nos orientando, um modelo que deveremos sentir em nós, buscar estabelecer como uma rota de vinculação mais intensa com o Pai de todos nós, com Deus, o Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Meu Reino não é deste mundo. Uma expressão conhecida da maioria de nós e que nos remete a um diálogo estabelecido entre Jesus e Pôncio Pilatos, aquele governador romano em Jerusalém, à época da crucificação e da morte de Jesus. E vamos estudar os itens 1 e 2 do capítulo para que tenhamos uma base segura para as nossas reflexões. O item 1 é justamente a passagem evangélica que está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Foi o recorte feito por Allan Kardec. E nos diz o evangelista: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Nessa expressão final, Jesus nos dá conhecimento do objetivo da sua vinda à matéria e à carne. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Vejam que ele não veio apenas dizer a verdade, porque muitos dizem, mas dizem apenas no aspecto exterior, não exemplificam, não tomam aquela verdade para si na essência. Jesus veio não só dizer, mas dar testemunho da verdade. Veio dar testemunho das leis divinas. Veio dar testemunho da lei maior que contempla todas as outras, que é a lei de amor. Jesus, num dos seus últimos diálogos com os apóstolos, isto está lá no capítulo 13, já no seu final do Evangelho de João, ele vai nos dizer
que um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Nisto serão conhecidos os meus discípulos, por muito se amarem, por muito amarem. Então Jesus estabeleceu a sua forma de amar, como ele vivenciou, como ele exemplificou verdadeiramente, como modelo a ser seguido por todos nós. Mas no diálogo com Pilatos, ele também deixa claro que o seu reino ainda não é aqui, nos mostrando que no nosso processo evolutivo chegaremos ao momento em que essas bases verdadeiras do amor, da verdade, da fraternidade, da sinceridade, elas também nos alcançarão aqui na matéria futuramente, mas Jesus veio para adiantar esse processo. E Allan Kardec, a partir desta passagem, nos trouxe uma primeira reflexão muito importante. No item 2º, no item 2, em que ele coloca o título A Vida Futura, buscando compreender de que reino Jesus falava quando ele disse que o meu reino ainda não é aqui. Mas dá a entender, dar a saber que existe uma outra esfera da vida, uma outra instância em que ele, Jesus, já detém essas rédeas condutoras das nossas orientações, dos nossos destinos aqui na Terra, sob o comando bondoso e maior de Deus, nosso Pai. E então Allan Kardec registra o tópico A Vida Futura e começa a nos dizer: por essas palavras, Jesus claramente, e faz referência à passagem evangélica, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, Allan Kardec vai nos ajudar a compreender, e ele o fazia ali a partir dos ensinos dos Espíritos, que Jesus estava falando de uma outra esfera de vida, de uma outra dimensão de vida muito maior, que transcende a matéria e que nessa dimensão de vida é que nós podemos encontrar a verdadeira instância em que Jesus tem a sua ascendência já reconhecida pelos seus moradores. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Todas as máximas de Jesus, todos os ensinamentos têm uma ligação, se reportam a essa concepção de que a nossa vida material, ela não é um fim em si mesmo. Então, que existe uma outra dimensão. Então, todas as máximas se reportam a esse grande princípio aqui, dizendo Kardec, o princípio da vida futura. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, os preceitos morais ensinados por Jesus. Donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não o compreendem ou os consideram, os preceitos, pueris. Então, se nós identificarmos que Jesus falava para aquele homem apenas na dimensão material, que o meu reino ainda não é aqui, que ele estabeleceria um reino humano, um império, um reinado, não vão compreender Jesus ou vão considerar os seus preceitos pueris. Ele seria apenas mais um conquistador. Esse dogma, Allan Kardec aqui utiliza essa expressão, dogma, com essa verdade, a vida futura, esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, a vida futura, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, no capítulo 2º. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Se nós não compreendermos essas premissas, essas diretrizes da existência da vida espiritual que transcende a material, de uma vida espiritual
que vai nos permitindo mergulhar na matéria através da reencarnação, deixar a matéria, passar por um processo, um tempo de adaptação, de avaliação, de preparação e retornar à matéria. Só assim nós vamos compreender a justiça divina, vamos ver bondade e sabedoria nessa justiça divina. Daí porque Allan Kardec buscou destacar essa expressão de Jesus: meu reino não é deste mundo, não é ainda aqui, porque chegará o momento que, pelo nosso avanço, as bases desse, entre aspas, reino estarão espalhadas e serão determinantes em todas as instâncias da vida em nosso planeta. E aí a benfeitora Joana de Ângeles, na sua belíssima obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, também trata deste assunto, desta passagem, no capítulo O Reino. E lá ela faz um passeio histórico em diversas passagens de Jesus, fala dessa dimensão espiritual, lembra de momentos em que Jesus convidou diversas pessoas a compartilharem desse reino já aqui na Terra enquanto ele estava, mas que não compreenderam essa dimensão, não compreenderam a essência da vida e que colocaram mais. Eu quero segui-lo, mas fala do moço rico, fala do homem que queria enterrar primeiro o seu pai. Eu quero muito, eu desejo, mas, ou seja, priorizou um compromisso material vinculado ali a anseios e desejos humanos e materiais, não que eles sejam, os anseios materiais sejam negativos, desde que estejam a serviço do espírito. Se estiverem a serviço apenas da matéria, então no final das contas, um desperdício de tempo de nossa parte. Mas ela também vai nos destacar uma outra dimensão de compreensão desse reino de Deus que Jesus falava, desse reino dele, Jesus, que obviamente é o reino de Deus, porque Jesus, embora não seja Deus, ele mesmo dissera: eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então ele estava plenamente integrado a Deus, ao Criador. Então, obviamente, quando simbolicamente se fala deste reino de Jesus, estamos falando do reino de Deus, do qual Jesus já é um integrante, já faz parte dessa simbolicamente corte celestial. Mas aí Joana de Ângeles aprofunda ainda mais. Ela vai nos chamar a atenção de que este reino de Deus, este reino que Jesus fazia referência como o seu reino, ele não se limita a uma compreensão da dimensão espiritual. Porque muitas vezes nós podemos pensar, Jesus ainda não foi reconhecido aqui como o governador planetário, como o nosso dirigente, mas nas instâncias espirituais superiores ele é esse governador, ele é esse nosso dirigente. E algumas imagens nós encontramos na internet, normalmente vinculadas às outras feições cristãs, outras correntes cristãs, mostram até Jesus no trono, Jesus com uma coroa dourada, Jesus com cetro. Então, faz esse aproveitamento dos nossos padrões e das nossas estruturas como se eles fossem aplicados e aplicáveis nessa dimensão da vida espiritual. Então, é como se nós chegássemos na sétima dimensão espiritual da Terra e tivéssemos lá um palácio, um trono, e Jesus está lá sentado, tomando as suas deliberações, dando as suas ordens. É isso, é desse reino que Jesus falava? Obviamente que não. Ele falava da vida futura, da dimensão espiritual que nos ajuda a compreender a justiça divina, que nos ajuda a compreender a imortalidade, que nos ajuda a ter resignação diante das dores, que nos ajuda a modificar os nossos padrões, as nossas escolhas, fazer um esforço para mudar o nosso comportamento, para que então nós utilizemos as nossas experiências a serviço do aprimoramento pessoal e, consequentemente, para colaborando com o aprimoramento coletivo. Mas aí ela vai ao ponto. Ela vai ao ponto, a essência do que era esse reino de que Jesus falava. Qual é esse reino de Deus, esse reino dos céus?
Este reino que na instância da terra foi delegado por Deus o comando a Jesus. Ela vai nos dizer em um determinado parágrafo: na visão da psicologia profunda, embora ele, Jesus, se referisse às esferas de onde procedia, as esferas espirituais superiores, o seu reino também eram as paisagens e regiões do sentimento, onde se pudessem estabelecer as bases da fraternidade e o amor unisse todos os indivíduos como irmãos, conquista primordial para a travessia pela ponte metafísica do mundo terrestre para aquele que é de Deus e nos aguarda a todos. Ela vai falar deste reino de Deus no campo do sentimento, no campo da essência de cada ser, que não depende de instância física, de instância da física espiritual mais sutil, que não depende da espacialidade, mas é o templo íntimo de cada um. Lembremos de uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, quando os fariseus perguntam a Jesus: quando haverá de vir o reino de Deus? Eles tinham este anseio, buscavam constantemente entender e compreender quando iria se instalar um reino do Pai entre nós, cantado por tantos profetas, dito nas Escrituras, quando isso haveria de acontecer. E imaginavam que Deus novamente voltaria a falar com os homens, como está nas Escrituras no início, com Adão, com Noé, que novamente a voz de Deus se faria clara e ostensiva pelos profetas, que o Messias viria como aquele que restabeleceria todas as coisas, e então nós teríamos na estrutura humana um reinado divino. Então eles perguntaram a Jesus quando haveria de vir o reino de Deus. E Jesus falou: o reino de Deus não virá em mostras exteriores, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo acolá, pois eis que o reino de Deus está em vós, está dentro de vós. E aí, isto é libertador, porque nós vamos verificar que para vivenciar uma experiência transcendental divina, nós não precisamos aguardar o futuro, a vida futura. Claro que a vida futura amplia a nossa concepção, amplia as nossas possibilidades, porque no mundo dos espíritos, no mundo que nós somos espíritos, nós não estaremos limitados pela matéria. Nenhum de nós será apenas a personalidade atual, não será apenas esse ego, mas recobrará sua condição integral de self, o acumulado de todas as experiências, e aí nós podemos compreender as dificuldades, os obstáculos, os desafios, os encontros prazerosos com outras pessoas e os encontros desafiadores. Então amplia, nós voltamos à nossa condição essencial, porque a matéria é uma condição temporária para um aprimoramento, para um esforço e para nós provarmos os nossos avanços, ampliarmos as nossas habilidades. Mas vejam que quando nós compreendemos que esse estado de conexão e de integração com Deus, em relação ao qual nós estamos mergulhados, ele não depende de lugar. Ele não depende de tempo. Nós podemos nos conectar com o divino através do contato com a natureza, com o canto dos pássaros, com os pés numa água, com o olhar para uma criança. Certa vez perguntaram a Chico Xavier qual foi a experiência mais agradável, prazerosa que ele teve. E aí, algumas pessoas imaginando que ele contaria um fato, um fenômeno espiritual, um encontro espiritual grandioso, e ele tivera muitos por conta da sua tarefa missionária, da sua condição espiritual. Ele contou que certa vez em Uberaba tinha um compromisso num banco, numa agência, e aí deixou para ir quase em cima da hora. E eis que ele aguardava a condução, na época ainda uma condução coletiva, e quando estava chegando o ônibus, uma criancinha gritou a uma certa distância: seu Chico, seu Chico! E ele querendo ir pegar o ônibus, mas a criancinha o chamando,
E ele: eu não posso fazer uma desfeita com uma criança que me clama pela minha presença, que está ali, e não sabia exatamente o que a criança queria. E ele dispensou o transporte e, dispensando, perdeu o horário, porque não teria mais tempo de ir à agência bancária, teria que tomar providências corretivas posteriores, mas ele priorizou atender um irmão que clamava por ele num corpinho de criança. E quando ele se aproximou, a criancinha estava com uma das mãos atrás, e aí levanta uma florzinha de bemiqué e entrega para Chico Xavier e fala: seu Chico, eu te gosto tanto, eu te gosto tanto. Ele disse que aquilo preencheu seu coração. Vejam, o compromisso estava ali, ele foi atrás de uma criança. Outra pessoa poderia não se conectar à sublimidade daquele contexto. Um espírito que, na sua pureza, ali quase que intuitivamente sentiu a vontade de expressar o seu amor da forma que conseguia. Então dá uma pequena flor para Chico. Seu Chico, eu te gosto tanto. Uma forma ainda bela e simples de expressar o amor. Então vejam que nós podemos encontrar a Deus na sua criação, no outro, especialmente no outro. No olhar, uma mãe que amamenta. Eu acho lindo aquele momento, e eu acompanhei 3 dos partos de minha esposa, aquele momento em que o obstetra tira a criança e coloca ali no rostinho da mãe, e a mãe fica emocionada, as pessoas se emocionam. Ali é um momento de vivência do reino de Deus dentro de nós. Nós precisamos nos permitir vivenciar esta experiência. Francisco de Assis, em contato com a natureza, tinha transes sublimes nesse contato com o divino, daí porque o seu amor aos animais, o seu amor à natureza. Mas, sem sombra de dúvidas, nosso maior desafio é vivenciar esse reino de Deus com os nossos irmãos, na nossa família, nas instituições que participamos, sociais, religiosas, profissionais. Todos nós temos esta grande oportunidade. E vejam, muitas vezes nós pensamos na evolução, pensamos nessas estruturas como se fossem de fora para dentro. E vamos verificar que elas são construídas, elas são estabelecidas de dentro para fora. Diz Carlos Bacelli, em algumas das suas falas, que Chico Xavier às vezes comentava, e não era um ato de arrogância, que isso não fazia parte de Chico Xavier, que ele falava: da porta de minha casa para fora pode ser esse mundo de expiação e provas, mas aqui dentro de casa é mundo de regeneração. Tem que ser mundo de regeneração, porque o que constitui a característica de um mundo regenerador para o qual nós estamos avançando não é uma estrutura exterior de fora para dentro, mas é a estrutura do ser, a média dos comportamentos mais fraternos, mais amorosos dos seres humanos, é que vai dar à Terra esse status de planeta de regeneração, em que haverá um equilíbrio entre o bem e o mal. O mal hoje está à frente, haverá um equilíbrio, não vai acabar, nem o bem vai se sobrepujar. Isso está dito na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda conviveremos com provas desafiadoras, ainda teremos um período, logo no começo do planeta de regeneração, de um resquício de experiências ainda expiatórias. Então nós, do ponto de vista exterior, não verificaremos nenhuma mudança que pudesse nos mostrar: agora mudou, agora não tem mais isso, agora tem isso. Não, as pessoas vão se modificar e todos nós somos convidados a isso. E aí, a partir ali daquela fala de Jesus, o reino de Deus está dentro de nós, eu me lembro de uma passagem que está no livro Pontos e Contos, em que Humberto de Campos amplia um relato que existe no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, em que ele descreve o momento em que Jesus é levado ainda bebezinho, com 1 semana, 8 dias, para o templo de Jerusalém, por seu pai José, por sua mãe Maria, para cumprir as tradições, oferecer um sacrifício a Deus, como Moisés
prescrevia nos seus textos, agradecendo por aquela criança. E a mulher também, depois de uma semana, indo ali num simbolismo de purificação depois do parto. Então ele foi levado. Mas nos diz Lucas, no capítulo 2 do seu evangelho, que existia ali na região um homem temente a Deus chamado Simeão, e o Espírito Santo estava com ele. Era um médium que recebia a intuição, a inspiração divina através de um espírito que se apresentava ali, que era entendido dentro das tradições como o Espírito Santo, aquela figura que representava a vontade de Deus. Mas hoje sabemos que era um espírito, um benfeitor espiritual, possivelmente o guia pessoal. E ele foi informado por esse espírito que não morreria sem ver o Messias, prescrito pelos profetas antigos, por Isaías, por Daniel. Então, ele tinha essa fé. E naquele dia ele teve a intuição de ir ao templo, e quando chega lá ele vê José e Maria, toma pé da situação, sabe como aquela criança nasceu, e ele tem a certeza de que ali está o Messias. E ele faz uma prece, no Evangelho está dizendo que ele fala com Deus: olha, pode me levar agora, pode despedir o seu servo, porque eu agora estou pleno, estou repleto, estive com o Messias. Vejam que coisa maravilhosa. Mas Humberto de Campos, em Pontos e Contos, vai nos dizer que nos instantes em que o velho Simeão teve Jesus bebê de 8 dias no seu colo, ele se afastou um pouco, em determinado momento, de José e Maria, e começou a estabelecer um diálogo com o pequenino. E nesse diálogo, ele mostrava ele tinha fé, a certeza de que era o Messias, mas ele não compreendia como aquela criança, nascida de um casal humilde, que não estava no meio vinculada ali à estrutura do Sinédrio, ou de Roma, ou das autoridades, tanto judaicas como de Roma, como aquela criança conseguiria se destacar e representar Deus entre nós. E em certo momento, ele começa a conversar com Jesus bebê e falou: mestre divino, por que escolheste a manjedoura simplória no meio de animais? E aí ele lembrou de figuras grandiosas da tradição judaica, como o profeta Samuel, como o rei Saul, como Davi, como Salomão, e vê ali aquela criança trazida pelo pai e pela mãe, nascida na manjedoura, e pergunta: como representará, Senhor, os interesses de nosso Pai entre os homens? Por acaso irá estabelecer novas leis, novos decretos que imporá a todos? Irá improvisar discursos que farão cair os maiores oradores de Roma e de Atenas? Amealhará recursos para distribuir por todos os necessitados? Criará templos de pedra grandiosos para mostrar a grandeza do Pai? Como, Senhor, representarás os interesses de Deus entre nós? E diz Humberto de Campos que Jesus bebê começava a bater com a sua destra pequenina no peito de Simeão. E ele não compreendeu que ali houvesse qualquer sinalização, mas a criança pequenininha sorria e batia no peito envelhecido daquele homem temente a Deus. Só depois de desencarnar, diz Humberto de Campos, Simeão foi ter conhecimento de que não ficara sem resposta, que com aquele sinal singelo, Jesus já dizia que ele veio representar os interesses de Deus no coração do homem. Que nós permitamos sentir em nós a lei de amor que pulsa, porque através dela é que Deus nos criou. Que nos permitamos ter experiências divinas e sublimes, amando a natureza, amando o próximo, amando as nossas atividades que nos foram premiadas pela divindade. Que saibamos que nós não vamos encontrar necessariamente Deus nos templos de pedra, mas sim no templo do nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guie e que possa nos dar a condição necessária para que a nossa fé esteja fortalecida, que a nossa experiência esteja viva e que todos nós possamos nos colocar à disposição dele para o servirmos com muito amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.